Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito importante, hoje à noite, de madrugada, a gente tem uma abertura cósmica que ela é contada a partir de 7 dias depois de Pessah, tá? Então, 7 dias depois de Pessah, o que aconteceu? Vocês lembram da história? Lembrando, assim, para quem está me acompanhando, começou a me acompanhar agora, todas essas histórias que eu falo, as associações que eu faço, da Torá, das histórias da Bíblia, elas, pela leitura cabalística, não tem absolutamente nada a ver com religião. São códigos de energia que toda vez que a gente chega nesse dia, de novo, a gente tem acesso à mesma energia que foi revelada da primeira vez que ela foi revelada. Então, a primeira vez que existiu o 7º dia depois de Pessah, que são 7 dias depois da lua cheia do ciclo de Ares, aconteceu esse evento, que é o evento da abertura do Mar Vermelho. Então, os israelitas acabaram de sair do Egito, eles se libertaram da escravidão, ou seja, se libertaram do ego, se depararam com o Mar Vermelho na frente deles, e Faraó, que mudou de ideia, junto com o seu exército vindo atrás deles. Então, eles estavam numa situação onde eles não sabiam o que fazer, porque atrás deles estava o exército querendo matar e na frente deles estava o mar. Então, qual que é o segredo nessa história que a gente pode acessar, que a gente tem que pedir para acessar hoje à noite, tá? E na verdade essa energia ela acontece de madrugada, tá? Depois da meia-noite. Então, na verdade, são 3 coisas que eu quero falar e eu vou associar também com o evento astrológico que está acontecendo hoje, que é Plutão sextil com Mercúrio, tá? Mercúrio está acabando o ciclo dele no signo de Peixes, em 2 dias, acho que 2 dias ele vai passar para Áries, e ele está fazendo um aspecto muito interessante com Plutão, que tem a ver com o renascimento. Então a gente pode pedir nesse dia, porque essa energia está disponível, ela liga totalmente com a energia da abertura do Mar Vermelho, para áreas da nossa vida serem renovadas num sentido muito positivo, porque essa conexão, esse aspecto, ele é positivo, tá? Ou seja, é um aspecto positivo, e o Plutão, ele dá uma energia de renascimento. Então, assim, é provável que a gente tenha alguma confirmação hoje sobre aquilo que a gente vem trabalhando, sobre aquilo que a gente vem pedindo, e que está ligado com a energia do Mar Vermelho, que eu vou explicar com essa abertura. Os cabalistas explicam que existe um conceito chamado Reshimu, que é o seguinte: todo desejo que a gente tem na nossa vida, a gente já porque a gente já experimentou aquilo em algum lugar, tá? Eu não vou me aprofundar aquilo porque o conceito, na verdade, ele é bem profundo, tem toda uma história por trás, uma explicação por trás, mas a gente já, na verdade, tudo que a gente tem desejo, a gente já experimentou em algum momento. Isso se chama Reshimu. Reshimu é esse gosto, essa lembrança de algo que a gente não sabe explicar muito bem, porque não é racional, não é consciente, mas a gente já teve. Então, por exemplo, se você sabe que você vale 77 milhões de dólares, esse é o valor seu, é porque em algum momento você já sentiu isso, você sabe disso. E então, o que é a abertura do Mar Vermelho? A abertura do Mar Vermelho, os cabalistas explicam que quando Deus criou o mundo, ele já criou a condição. Quando foi criado o mar, ele criou junto com o mar a condição do mar superar a sua própria natureza. Então, quando ele criou o mar, ele já criou a abertura do Mar Vermelho. O que significa isso pra gente, tá? Tudo isso são códigos, lembra que eu falei? São códigos. Então, se eu sei, mesmo que seja inconscientemente, mas eu tenho esse desejo e sei, se eu tenho um desejo que o meu valor é 77 milhões de dólares, é porque eu já acessei isso em algum lugar. Ou seja, quando Deus me criou, ele criou eu com esse valor de 77 milhões de dólares. Então, na abertura do Mar Vermelho, eu posso me conectar com isso. A gente chama de milagres por quê? Porque quando o mar foi criado, Deus já criou a condição de milagre dentro da água. Então, quando os israelitas se depararam com o Mar Vermelho, e o primeiro a pular, depois vocês podem escutar o meu vídeo sobre coragem, que eu postei aqui durante esse ciclo de Ares, né? O primeiro a pular foi Nashon Ben Aminadab, esse israelita que era um ariano. Então, Ares, ele tem essa energia de
coragem para pular no mar e ele entendeu que ele precisava fazer uma ação, tá? Que a gente chama de Nesirut Nefesh, que é uma ação completa de um acreditar, de uma certeza completa de que a gente merece aquilo, porque ele se ligou no Reshimu dele, ele sabia que era possível, tá? Então toda vez que a gente sabe que alguma coisa é possível, mesmo que a gente não consiga explicar, é porque a gente se ligou nesse Reshimu. E quando a gente está na frente do mar vermelho, ou seja, quando a gente tem uma situação que parece impossível, primeiro temos que saber que ela não é impossível, que quando Deus criou a água, ele criou a condição de milagre na água, ele criou a condição do mar se abrir. Então, pra gente é a mesma coisa. Então, assim, se eu tenho uma situação difícil, um bloqueio, alguma coisa que eu quero revelar e parece ser difícil, parece ser impossível, a gente tem que saber que se eu tenho um desejo, é porque esse desejo já foi satisfeito em algum momento da minha vida, em outra vida, em algum lugar. Por isso que eu tenho esse desejo e eu posso acessar ele, assim como os israelitas abriram o Mar Vermelho. Então, como é que eu faço? Eu tenho também que fazer essa ação de Nesirut Nefesh, que é o quê? Me doar completamente, como Nashon Amminadab fez. Ele pulou no mar. Ele fez uma ação completa de uma certeza absoluta de que ele sabia que era possível. Ele passou por testes? Sim. Ele começou a se afogar antes do mar abrir. Então, assim, a gente tem que saber que não é que vai ser fácil, tá? Mas que é possível. Quando a gente se liga com o entendimento de que a condição para o milagre acontecer já existe, a gente vai pular. Essa condição já existe. Então, se eu sei, se eu acho que o meu valor é 77 milhões de dólares, é porque isso já existiu. Então, eu tenho toda a condição do mundo de criar essa situação de novo. Então, se eu tenho desejo para estar com a minha alma gêmea, eu já estou com a minha alma gêmea, já existiu, isso já existe. Eu tenho só que criar essa situação de Nesirut Nefesh, de certeza absoluta, e criar essa abertura. Foi isso que eles fizeram na abertura do Mar Vermelho. A gente tem que pedir para tudo isso, todo esse desejo que a gente tem, mesmo que pareça difícil, a gente não teria o desejo se ele já não tivesse sido criado, vocês entenderam? A gente tem que pedir isso durante essa abertura cósmica hoje à noite. Por que o mar se abriu dos dois lados, né? Foram como se fossem duas paredes que se abriram e eles passaram no meio. Por quê? Porque é o sistema das 3 colunas, que a gente explica na Cabala, o desejo de compartilhar, o desejo de receber e a coluna central. Os israelitas, as pessoas que estão fazendo um trabalho espiritual, que estão procurando se desenvolver espiritualmente, elas são essas pessoas que estão no caminho do meio, que é o equilíbrio. Por isso que o mar, não é que o mar se abriu para frente, nem o mar se abriu para trás, ou ele subiu, ele abriu para os dois lados, criou essas duas colunas e eles passaram no meio. Esse é o segredo de ser uma pessoa espiritual. É uma pessoa que ela entende a coluna central, que é o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Então é isso, gente. Um beijo grande.